E eu queria falar um pouquinho mais, rapidamente, sobre os nossos convidados aqui para esse papo. A Hannah Inayá é artista digital, designer de moda e estamparia, reconhecida internacionalmente por seu trabalho com IA. Tem sua própria marca de produtos e já colaborou com gigantes como Farm Rio e Animale. É professora do Senai C-Ticket e também oferece um curso online voltado para interessados em explorar a IA de forma criativa. O Nelson, que está aqui do meu lado, é artista, fotógrafo, especialista em IA no audiovisual. Já expôs trabalhos autorais com IA em feiras como SP Arte e em exposições no exterior. É editor de IA do canal Meio e produz um programa quinzenal sobre IA, todo feito usando IA para o YouTube. E também dá aulas e workshops de IA para o setor audiovisual. E o Pedro Garcia, Pepe Garcia, né, para os íntimos, né, para a galera da arte, é artista visual e criou o primeiro curso de IA generativa do Brasil para o Senac São Paulo, além de ministrar workshops para grandes empresas como Google e TV Globo. É autor finalista do Prêmio Jabuti e apresenta um podcast sobre criatividade na revista Bravo. Também é criador do perfil Cartier-Bresson e referência no estudo e na prática de processos criativos. Bom, uma galera de peso aqui, né? E aí eu preparei um textinho aqui para a gente meio que ambientar esse papo, né? Eu vou ler para vocês aqui um pouco desse texto. Se olharmos para o passado, a tecnologia levou décadas, às vezes séculos, para revolucionar a arte. A técnica da pintura a óleo demorou séculos para substituir o afresco. A fotografia levou mais de 100 anos para ser aceita como arte. Mas em menos de 3 anos, a inteligência artificial generativa, que antes era apenas tema de ficção científica, saiu dos roteiros e dos laboratórios e invadiu o nosso cotidiano. Menos de 3 anos, galera, vocês têm noção disso? Menos de 3 anos é pouquíssimo tempo, né? A IA generativa não está apenas automatizando tarefas. Ela está se posicionando como uma co-criadora, capaz de gerar imagens, vídeos e ilustrações que nos deixam na dúvida se foram geradas por máquinas ou por humanos, muitas vezes. E tudo isso a uma velocidade nunca antes imaginada. Essa aceleração brutal tem um impacto duplo nas artes visuais. Ao mesmo tempo em que ela democratiza a criação, dando poder criativo a milhões de pessoas, ela desestabiliza radicalmente o mercado, forçando designers, ilustradores e videomakers a repensarem o que eles vendem. É menos a técnica e mais a visão artística, a curadoria, o estilo e a originalidade. Enfim, a assinatura humana é o que se destaca aí nesse meio, né? Nesse painel, ao lado de 3 artistas brasileiros que já vivem essa revolução na moda, no design, na ilustração e na fotografia, a gente vai conversar um pouco sobre promessas, polêmicas, urgências do futuro do trabalho criativo. Bom, eu não sei vocês, mas eu estou muito animado aqui para esse papo. Primeiro, a gente vai falar de processo criativo. Depois a gente vai falar de autoria e originalidade. Depois de ética, propriedade e valor cultural. E, por último, sobre mercado de trabalho. E sobre a interação com o público, eu preparei, eu espero que dê certo, né? A galera lá em cima, Ivanildo, né? A galera, Rodrigo, tudo vai me ajudar. Preparei umas telas com um pouco de interatividade no aplicativo. E aí vai aparecer, no momento, em cada bloco, vai aparecer um QR Code aqui, né, para vocês participarem com enquetes e, em alguns momentos, com textos, com perguntas. E ovacionar são 4 momentos. Se não der certo, no final a gente arruma um tempinho para passar para perguntas. Beleza? Combinado? É isso.
Então, a gente já vai começar, para não perder mais tempo, a gente vai começar com o bloco 1. E eu queria... O tema do bloco 1, eu coloquei o seguinte: assistentes de IA, ferramentas ou co-criadores? Temos aí a bloco 1, olha lá, está ali na tela. E é o seguinte: muita gente associa as vantagens do uso da inteligência artificial à produtividade e ao aumento do volume de trabalho. Mas, para os criativos, vai muito além disso. A gente sabe disso. Queria que vocês falassem um pouco sobre como é o processo criativo de vocês, usando inteligência artificial, é claro, e como vocês enxergam essa relação homem-máquina, né? E, para isso, eu queria convidar a Hannah para começar a falar. Ela trouxe uma apresentaçãozinha, se puder colocar a apresentação da Hannah. É um videozinho para ela começar a falar um pouquinho mais de como que ela começou, como é que foi para você começar a explorar isso rapidamente, enquanto vai passando um videozinho aí de apresentação da Hannah. Vai lá, Hannah, fala aí. Obrigada, Marcelo. Boa tarde a todos. Bom, o meu processo ele passa pelo meu repertório. Então, assim, antes eu trabalho já 15 anos agora, mas até a IA foram 12 anos trabalhando com estamparia e moda, né? Então, quando eu me encontrei com a IA, eu queria experimentar, ver como que eu poderia recriar, né, criar essas estampas ou esses modelos, essas roupas com IA, para depois aquilo talvez vir a ser produzido, né? Ou como que eu poderia construir essas estampas. Então, era basicamente ali um brainstorming que eu fazia ali nessa troca com a ferramenta, né? E isso acabou tomando outros caminhos. Eu comecei a conhecer outras ferramentas. Eu comecei ali trabalhando com Midjourney, né, inicialmente tentando entender o que era um prompt, né. Foi realmente um processo muito experimental, e desde o início muito experimental, porque eu ainda não entendia muito bem a construção do prompt. Então, fui testando, né, tentando entender o jogo das palavras, como organizar essas palavras, esses resultados iam aparecendo. Foi muito frustrante inicialmente, porque eu não chegava àqueles resultados que eu tinha imaginado. Então, para que eu pudesse, de fato, chegar naqueles resultados, foi uma construção. Eu peguei referências, né, de anos de pesquisa, sempre pesquisei muito imagens, artes plásticas, história do ornamento, arquitetura. Sempre tive isso assim em mãos ali, porque eu já pesquisava muito. Depois eu trouxe isso coloquei isso, comecei a trocar com a inteligência artificial, treinar com essas imagens e com imagens dos meus trabalhos, dos meus desenhos. E daí começou, de fato, que eu comecei a chegar em resultados visuais interessantes. Um pouco antes de quase desistir, comecei a entender. Então, é uma construção que vem de eu conhecer a ferramenta ali, como é que ela conversa, como é que eu converso com ela, como é que eu explico, como é que eu escrevo, como é que eu mostro, né, o que eu quero, para chegar em resultados que sejam visualmente interessantes e que realmente sejam aquilo que eu estava imaginando, né? Aqui a gente está vendo até que é um trabalho que eu fiz com um bordado Boa Noite, né, da Ilha do Ferro. Então, eu peguei esses bordados, que a gente tem muito pouca referência visual disso, né? Então, se você não tem referência de visual também para treinar a IA, é super difícil. Então, você tem que construir, você dá aquele pouquinho que você tem de referência, você explica o que você quer, você faz novas imagens, e, através disso, você treina, mas não para fazer o mesmo, né? Mas para que, a partir daquilo, e ela aprendendo aquilo, você consiga construir coisas novas, né? Novos desenhos, né? Então, eu tenho muitas alunas que são até bordadeiras, e elas estão aprendendo a utilizar a IA para poder imaginar aquele trabalho que depois, posteriormente, elas vão bordar, né? Então, é bem interessante. Então, é um processo de experimentação, né? Acho que tem a questão da experimentação, e de você realmente estar ali conversando, né, com aquela inteligência, que você está tendo que entender como que ela funciona,
né, porque quando eu comecei não tinha assim, né, não tinha tutorial, não tinha aula, foi ali realmente entendendo a linguagem, né? É uma nova linguagem, como que eu te mostro, e até hoje, dentro do processo, eu estou agora no trabalho que eu estou desenvolvendo, eu ainda não consegui chegar no prompt para fazer ela entender o que eu quero. Não estou conseguindo, mas eu vou naquela insistência. Vamos lá, vamos conversando para ver se a gente vai conseguir chegar nesse resultado. Então, é isso. Muito legal, muito lindas as imagens, né? Ainda a gente vai tentar arrancar da Hannah ainda como é que ela faz isso, né? Mas ela vai contar pra gente. Pai, Você sentiu que quando você começou a trabalhar, a IA ela trouxe para você uma exploração de potenciais, mas que você só conseguiu explorar por causa do seu repertório, Sim, com né? certeza. Acho que é uma coisa que é muito presente e que eu acho que é uma coisa que assusta muitas pessoas, é justamente isso, né? Do quanto o repertório de cada um pode interferir e levar para um resultado completamente diferente. A IA ela tem todas as referências, então ela não tem nenhuma, né? Você vai dar a sua referência, né? E eu acho que trabalhando com audiovisual, a gente encontra esse espaço, né, de direcionar a IA para o que você quer, trazendo o seu repertório pessoal. Eu acho que o caminho é muito por aí. muito bom, Nelson. E já aproveitando que você pegou a fala aí para conversar com a Hannah, fala um pouquinho pra gente como é que foi para você começar. Depois a gente vai num próximo bloco mostrar um pouco do trabalho do Nelson também e do Pepe também. Mas como é que foi esse início aí para você, né? Começou em 2019, você comentou comigo, né? Sim, eu sou ilustrador, eu sou filho de um professor de desenho e de uma analista de sistemas. Então, para mim foi muito natural quando chegou a IA, foi mais uma forma que eu encontrei de juntar esses dois mundos, o mundo do desenho, da arte, eu sou fotógrafo também, então da fotografia, com o mundo da computação de uma maneira criativa. Eu comecei em 2019, eu fiz um curso que é open source da NYU, da New York University, com o Gene Kogan. E 2 anos depois eu fiz um workshop com o Gene Kogan aqui, que foi muito importante. E nesse workshop que eu fiz aqui na Casa Firjan, a gente gerou algumas imagens e tal. Eu já estava gerando imagens também. As primeiras imagens que eu gerei, elas tinham 128 pixels por 128 pixels. E a gente pediu um gato e vinha uma silhueta com umas orelhinhas e às vezes um rabo e uau, parece um gato. E era mágico aquilo, né? Corta para 3 anos depois e eu estou trabalhando em cinema, documentários, fazendo cenas e tal. E uma coisa que você falou mexeu muito comigo, porque justamente, né, as pessoas acham, caramba, a máquina faz para você. Mas assim, eu estou há 4 meses trabalhando com o diretor de um documentário, gerando material. A gente, depois de 3 meses e meio, chegou no caminho da linguagem visual e a gente está produzindo cena a cena num trabalho extremamente artesanal, cuidadoso, que envolve referências reais, que envolve... Foi a máquina que fez? Né? A gente usa a máquina, a gente cocria com a máquina. Eu gosto desse conceito, né? Mas... Boa. E você, Pepe, como é que foi aí para você começar? O Nelson começou na época que era tudo mato. E você começou também nessa época? No meu era mato, mas já tinha uns quiosquezinhos assim. É, eu acho, ouvindo aqui as respostas da Hannah e do Nelson, eu reflito assim, a minha conexão com a IA, eu entendo que foi muito sobre de onde eu estava vindo e para onde, hoje em dia, que eu já consigo ver, para onde que eu estou levando isso, né? Então, eu estava vindo um pouco desse meu trabalho fotográfico, do Cartier-Bresson, que ele é de fotografia de rua, e eu sinto que ele é muito sobre o improviso, né? Eu não tenho como prever o que vai acontecer na rua, então eu tinha um determinado estado de espírito, uma certa abertura para o que a rua ou o destino tinha para me mostrar, e aí, quando eu comecei a usar a IA, eu percebi que tinha uma coisa muito parecida, porque eu acho que o que diferencia a IA, talvez historicamente, inclusive se a gente colocar a evolução da humanidade, né? Porque quando a gente fala do Homo sapiens e de como é que a gente se diferenciou dos outros primatas, né? Uma dessas etapas foi o Homo faber, que era quando a gente começou a lidar com ferramentas. Então é como se a gente tivesse chegado numa ferramenta que sabe, né? Num Faber sapiens. Então é quase que uma nova espécie que a gente está se transformando.
E o que significa interagir com uma ferramenta que sabe, né? Algo que se aproxima muito mais de um relacionamento, em que existe uma troca que você não tem o controle. Então, acho que foi justamente essa maneira de lidar com o acaso, com a imprevisibilidade, com a abertura e a disponibilidade de se surpreender, que eu me identifiquei muito nesse começo. Acho que teve um outro ponto também, que foi sobre a questão das referências, né? O próprio nome do trabalho fotográfico é Cartier-Bresson, que ele é uma homenagem ao fotógrafo Cartier-Bresson. Já mostra que durante esse trabalho eu refletia muito sobre da onde que vinham as minhas referências, mais no sentido de como é que a minha visão era construída. Porque eu acredito que, assim, como é que a gente chega numa imagem, né? Você olha essas coisas lindas aí da Hannah, fala assim, então, ao utilizar essas ferramentas, a gente tem que tentar trazer um pouco para a consciência como é que uma imagem se estrutura, como é que você consegue dissecar uma imagem. Então, eu percebi essas características que o meu trabalho já tinha e que fez eu ficar muito confortável. E aí, um outro ponto, acho que naturalmente eu comecei a perceber também que a grande revolução da IA não era não somente eu conseguir fazer mais coisas, mas rapidamente poder ensinar as pessoas e elas mesmas conseguirem destampar o potencial criativo que antigamente era limitado pela sua capacidade expressiva, pelo seu talento. Então, musicalmente ou em termos de desenho, você só conseguia quase que sentir o tanto que você soubesse se expressar. Então, eu vejo que essas ferramentas elas ampliam a capacidade expressiva e, como consequência, a capacidade da gente acabar se enxergando. E aí, observando não só o trabalho de outros artistas, como também das pessoas que participam desse workshops que eu tenho feito, que com essa multiplicação das possibilidades, as pessoas acabam virando quem elas gostariam de ser e que não tiveram oportunidades. Então, talvez a Hannah tivesse uma marca, fosse uma estilista de uma maison gigante, e agora ela está conseguindo fazer esses desfiles e fazer tudo. Eu estou indo para um caminho que é como se eu pegasse esse trabalho do Cartier-Bresson e pudesse viajar para outras dimensões, né? Então, quando eu percebo que, quando eu era criança, o filme que eu mais gostava era o De Volta para o Futuro, e eu fazia as revistinhas de um cara que construiu uma máquina do tempo, e eu percebo que foi também justamente porque eu acho que eu consegui me conectar com essa curiosidade infantil, no melhor sentido da palavra, que eu acho que ela veio me conduzindo até esse lugar que tem um pouco a ver com o vídeo que a gente vai mostrar, que é um jeito de contar histórias com muito mais riqueza, com muito mais, no fundo, orçamento, né? Que eu acho que a gente também, além da capacidade técnica ampliada, a gente também pode fazer coisas com, por exemplo, quanto custa, né? Custariam esse vestido e esse desfile, né? Então, a gente pode ver coisas muito maiores. Mas, enfim, acho que a gente vai ter tempo de conversar um pouquinho mais sobre todos esses pontos aí. Verdade, verdade. Vamos sim. Vou pedir para botar aquela apresentação, Vânio, a enquete do Slido, a primeira do bloco 1. Eu acabei esquecendo de puxar, fiquei empolgado aqui com o trabalho da Hannah. Olha lá, ó. Se vocês, quem puder aí tentar participar, espero que dê certo. Não precisa se identificar, não. A identificação é opcional, tá? Mas eu queria que vocês tentassem responder ali como você usa assistentes de IA no seu processo criativo. Como ferramenta, como co-criador, como a gente falou aqui, né? Acho que todos três aqui falaram. Um pouco de cada, que já está ganhando ali, né? Ou como referência. Podem ir continuar respondendo aí, enquanto a gente vai continuando aí que o papo, a gente já vai para o bloco 2. E a gente vai falar sobre autoria e originalidade, né?
Eu queria puxar esse papo aqui a partir de uma provocação, né? Algumas provocações. O que constitui a assinatura de um artista em uma obra gerada por IA? Como a singularidade da visão humana se manifesta quando a técnica é delegada à máquina? O que o mercado passará a valorizar mais? A ideia ou a execução? Só apenas algumas provocações. Aí eu queria pedir para o... Vamos ver como é que está aí a enquete ali da galera. Ó, um pouco de cada está ganhando, né? Eu acho que é bem por aí mesmo, mas tem uma galera ainda que usa como referência, como as bordadeiras lá, né, Hanna, que você falou, que é muito legal também, né? Olha que eu não tinha imaginado isso, sair de uma referência de A para fazer um bordado, que barato, né? E como co-criador e como ferramenta, por aí. Vanildo, eu vou pedir para você passar uma apresentação do Nelson, depois tem uma da Hanna também que a gente vai voltar lá mais adiante. Apresentação do Prezi, do Nelson. Ah, é o vídeo, né? É um vídeo do Nelson. Não, pode ser. É melhor o vídeo. Melhor o vídeo. Então vamos no vídeo. Olha lá. Bom, quando eu comecei a trabalhar com IA, e quando eu comecei a estudar isso, eu acho que o conceito que mais me fascinou foi o do espaço latente, Marcelo. Porque quando você treina um modelo, ele vai pegar aquelas referências, ele vai descobrir padrões, ele vai decodificar milhões de padrões, ele não vai guardar aquela imagem inteira, ele vai guardar só os padrões que compõem aquela ideia. E aí, de repente, você tem um espaço que é um espaço de potenciais criativos, que entre uma coisa e outra, ou na combinação de padrões que não estavam relacionados, existe o novo exatamente como a nossa criatividade funciona. Então, esse conceito do espaço latente, para mim, é uma coisa que, no momento que eu entendi isso, eu falei, esse é um lugar legal para a gente estar pensando e trabalhando. Essas imagens são imagens que eu fiz para o filme Mundurucuyú, que foi um filme dirigido pela Rio Célia e pela Aldira Alcai e pela Beca Munduruku, e produzido pelo Estevão Ciavata. É um documentário sobre a vida dos Munduruku, em que eu, ao longo de 6 meses, com um processo muito complexo, eu criei essas animações que falam sobre a cosmologia Munduruku para o filme. O filme está rodando por aí, está passando em festivais. É um processo, e eu acho que a palavra-chave é processo. Nenhum artista quer puxar uma roleta e ver se conseguiu fazer arte. Nenhum artista acha que, se você, no aleatório, vai conseguir arte. Todo artista quer controle, mas as primeiras ferramentas que foram liberadas para o público, em geral, foram ferramentas de sorte, de roleta. Baixíssima aderência ao prompt e sorte, tentativa e erro. E é óbvio que dá para gerar coisas muito legais com isso, se você faz a curadoria, se você tem cuidado, então não é desvalorizar. Foi o primeiro momento. Mas, se você quebra o processo em etapas, por exemplo, nesse filme eu quebrei o processo em buscar referências, criar novas referências, criar storyboards, criar keyframes, criar animações a partir desses keyframes, estilizar essas animações e chegar nas imagens finais, num processo longuíssimo que durou 6 meses. Eu usei a máquina em cada etapa, mas a máquina não fez nada sozinha. E mesmo nas referências eu usei o traço, porque eu sou ilustrador. E eu não sinto que a IA me prejudica como ilustrador, ela me ajuda, porque eu levo a minha bagagem de ilustrador para tudo que eu estou fazendo. Eu não estou fazendo algo que eu não saberia fazer. Eu estou fazendo o que eu gostaria de fazer e saberia fazer, mas ia demorar meses e eu faço em minutos. Então, eu acho que é um pouco por aí. Bom. Eu vou pedir para passar agora o vídeo do Pepe. Tem aquele vídeo inicialzinho do Pepe. Eu vou pedir para o Pepe colaborar. Um pequeno, antes, dá um pause aí. Pode dar um pause aí, por favor. Aí. Aí tem som, vou pedir para colocar do começo. Depois a gente vai mostrar as imagens do projeto do Carnavais Artificiais. Só queria preparar um pouquinho para vocês vão ver aí, que é esse clipe é uma versão daquela música Temporal do Arte Popular. Não sei quem conhece aí. É uma versão em tango que eu fiz em IA,
E aí eu gerei esse clipe também com IA, tudo com IA. Acho que pode soltar agora com volume, tá? Por gentileza. Hace tiempo que ya no somos aquel mismo par. Hace tiempo que el tiempo no pasa si estás acá. Hasta parece que se adormeció. Lo que era noche ya amaneció. ¿Y dónde está nuestro amor de aquella noche de verano? La lluvia ahora es tempestad, el cielo se va a desmoronar. Hasta parece que el amor no pudo, hasta parece que no supe amar. Y tú te quejas de mi plenitud, el cielo se va a desmoronar. La noche que te fuiste es una página oscura sin vida, bañada de llanto, lluvia y dolor. Solo las arenas del tiempo bajando poco a poco y rascando la herida abierta en mi corazón pueden curarme el vacío que me has dejado. Pero así es la vida, enseñanza de amor severo, aliteración duradera, divina y desesperada. Muito melhor do que a versão original. Oi, o que foi? Muito melhor que a versão original. Outro tipo de sofrência. Muito legal. Até me perdi aqui, filho. Eu achei muito interessante, porque quando eu vi, eu falei assim, nossa, eu conheço essa música. Mas eu, nossa, que música. Aí eu fiquei, aí que eu me liguei, eu falei, nossa, que legal, ficou muito bom. Valeu. Então vamos lá, vamos para o bloco 3 do nosso papo. A gente vai falar sobre ética, propriedade intelectual e valor. É um bloco um pouquinho mais polêmico, né? Mas eu acho que também tem essa coisa que eu falei no início, né? A gente está falando não com juristas aqui, nem para uma plateia que eu acho que está interessada em ouvir isso. Se fosse sobre isso, seria outro painel e provavelmente a gente não estaria nele, né? Mas a ideia é a seguinte, eu botei uma provocação aqui, que a IA é treinada com o trabalho de milhões de artistas. Qual é a responsabilidade ética do artista que usa essas ferramentas em relação ao respeito ao estilo dos criadores originais? Eu queria pedir para colocar a apresentação da Hannah. Pode ser, Hannah? Né? Pode? A apresentação da Hannah, que a gente acabou ficando só no vídeo. Tem uma apresentação da Hannah aí, não tem, Rodrigo? Ah lá. Eu ali. Você pode falar um pouquinho para a gente disso aí? Como é que... Fala aí, Hannah. Da ética, né? Então, primeiro que eu acho que não vale a pena, para mim, como criativa, como artista, como alguém que entrei na moda claro, tinha habilidades, eu sou bisneta de costureira, bordadeira, e, né, minha avó, minha tia, minha bisa, cresci nesse lugar onde tinham mulheres muito habilidosas que estavam ali fazendo crochê, costurando, fazendo ponto cruz, enfim, eu cresci fazendo tudo isso, aprendendo, olhando, né? Tudo que eu hoje trago, né, tem um repertório, tem um olhar. O olhar de onde eu vivia, né, que era em meio à natureza, Copacabana, minha tia morava em Copacabana, e minha tia tinha uma casa na Barra, e lá era um terrenão com árvore, subia em árvore, via a florzinha. Eu tenho um filho de 6 anos e eu caminho que nem ele na rua, catando as florzinhas, tirando foto, olhando as texturas. Então, isso é um repertório que a gente vai construindo meio que inconscientemente, que o nosso repertório ele vai sendo construído assim, eu acho, né?
é para onde a gente olha, né? Independente de que se eu estou inserida na mesma realidade que alguém, se eu cresço, por exemplo, com uma irmã, né, gêmea, passando pelas mesmas situações, o meu olhar ele é um para o mundo e o dela é outro, talvez, né? A gente não tem as mesmas referências, embora esteja ali inserido até na mesma realidade, das mesmas vivências. Tem muito também do inconsciente. Muitas vezes eu hoje, quando me perguntam, nossa, mas de onde você tirou? Como é que você teve essa ideia? E aí eu vou, como eu hoje dou palestras, né, eu fui entender, né, nossa, de onde foi que eu tirei? Porque tem um lugar de onde isso saiu, né? Pode ir passando as telas? Como é que faz? Tem umas 3 de repertório, né? Então, a questão Pode das passar. texturas da natureza, das flores, ali tem um resultado, né, de uma imagem já com IA. Aqui também toda a arquitetura, né, que antes mesmo de eu estudar, que aí vem as referências intencionais, né, que é você correr atrás, você estudar sobre um assunto que já te interessa. Eu sempre me interessei muito por fachadas de prédios, de casas, né? E aí também tem algumas criações minhas que têm um pouco dessa pegada, né, que eu utilizo. Como é que é o nome desse? Agora me deu um branco. Azulejos, né, azulejos antigos, hidráulicos, vitrais. A casa da minha tia tinha essas janelas de vitrais, a casa toda, e eu achava isso maravilhoso, quando a luz entrava também, que refletia. Então, tudo isso são memórias afetivas, são memórias da infância, e que depois eu fui estudar. Pode ir para o próximo. Aqui é o artesanal, né, que vem também essa vivência da infância, do bordado, da tapeçaria raiolo, que minha avó fazia, dos tapetes de barbante, que a minha tia fazia. Para cá. Então, tudo isso, as passamanarias, que minha bisa tinha umas passamanarias que eu guardo até hoje, acho que ela deve ter uns 50 anos, eu não uso, tenho pena, e quando eu fotografo e posto aquilo, as pessoas ficam loucas. Onde é que você comprou? Eu falei assim, gente, eu nem sei mais se isso existe. E eu não vou ficar aqui. Então, tem a questão da pesquisa, que aí vem com a intenção, né? Depois eu pesquiso. Eu gosto muito de bibliotecas digitais, né? Então, a gente hoje tem um acervo gigante de bibliotecas digitais. Eu, quando comecei lá atrás, em 2007, que eu formei em moda, a gente não tinha quase nada, assim, né? Até para entrar, eu me lembro de deixar currículo em loja, trabalhei muito como vendedora em shopping, no varejo, porque eu não sabia para onde mandar meu currículo para trabalhar com criação, né? Então, eu não tinha muito, a gente não tinha muito acesso, você tinha que estar no museu, né? Hoje você visita os museus, né? O Cooper Hewitt, Nova York, você vai tudo, o Victorian Albert Museum, eles têm um acervo gigantesco, né? Tem o Google Arts também, Arts and Culture, que você visita vários museus ao redor do mundo. Então, hoje a gente tem um acesso dessas ilustrações. Eu gosto muito de pesquisar muito estamparia, história do ornamento, e eu gosto de correr atrás do nome dos artistas, da história deles, do arquiteto. Antigamente, né, até hoje, muitos artistas que trabalham com estamparia vêm das artes plásticas, mas antes ainda mais, porque você não tinha nenhuma formação em estamparia, né? Geralmente, quem trabalhava com estamparia, têxtil, ou aplicação de superfícies, né, eram artistas plásticos. Então, eu gosto muito também de pesquisar, de entender, de conhecer o trabalho, né? Desculpa. São os pincéis que eu criei, são pincéis de bordado, são pincéis para Procreate, pincéis digitais. E criei vários pincéis de miçanga, né, de pontos, de linha. E quando eu comecei a trabalhar com a inteligência artificial, a minha ideia ali, como eu comecei ali no momento onde as imagens elas não eram assim tão interessantes, elas eram meio pixeladas, uma coisa que não ficava... Era mais assim uma ideia, né, de coloração, de elementos e tal. E eu comecei utilizando o meu trabalho, né? Então, porque eu queria entender como que o meu trabalho, essa primeira imagem são bordados que eu desenhei com os pincéis digitais, e eu comecei a conseguir alcançar, por exemplo, uma coloração próxima da minha identidade, né? Uma coloração que era interessante com o meu trabalho. Então, ali só no prompt aquilo não estava funcionando. Aqui também são imagens que eu criei a partir de 2 ilustrações. Aqui é assim uma demonstração de como que uma construção chega num resultado, e muitas vezes as pessoas falam, mas qual prompt você usou? E ali eu usei o mesmo prompt, só que olha como os elementos são completamente diferentes, né? Porque tem uma construção ali
em camadas, né? E hoje que eu já estou aí há uns, acho que 3 anos, né, 2021, eu ainda utilizo os meus trabalhos. Eles não precisam ser perfeitos, as imagens iniciais perfeitas, ou, né, mas elas têm uma coloração interessante, elas têm uma textura interessante. Às vezes, eu uso isso como um balde de tinta, como a gente estava falando, uma massinha, que você vai juntando ali uma com outra. Então, hoje, as referências já vêm do meu próprio trabalho. E o interessante para mim, e aí a ideia inicial, que era criar esses elementos com IA, quer dizer, eles vêm dos meus brushes, dos meus desenhos, daí eu crio novos elementos e depois eu desenho eles com brush. Então, essas 2 primeiras imagens são geradas com inteligência artificial e as 2 maiores são eu já desenhando no tablet com o brush. Aqui já são, né, as peças, né, com os elementos, e depois eu tentando, que foi um trabalho bem também difícil, que é tentar, porque aí o cliente falava, eu quero essa estampa, como fazer essa estampa? Eu falava, eu vou ter que tentar tirar esse elemento da roupa, planificar, para depois eu poder recortar isso, trazer para o... Aqui, por exemplo, a estampa toda com os elementos recortados, né? Eu criei eles com IA e depois eu recortei todos eles para montar. É uma toalha de mesa. Aqui também são bolsas, né? Que foi o mesmo processo. Texturas, né? Que eu crio. E o interessante, que a gente está falando de autoria, né? De cópia. Eu, desde sempre, desde que eu comecei a trabalhar com moda, já entrei nesse universo para criar o que não existia na minha cabeça, né? Porque eu ia no shopping, eu ia comprar roupa. Eu fui para a moda porque eu customizava a roupa, eu criava, eu costurava, eu modelava, e eu queria fazer algo diferente. Então, a minha ideia nunca foi fazer algo que já existisse, que já estava aí, né? Então, acho que, se é uma ferramenta que facilita a cópia, né, é uma ferramenta também que, para que você tenha uma autoria, para você que tenha uma identidade, você tem muito trabalho por trás, né? Não é assim, cliquei... E hoje, as minhas imagens, como elas já são feitas a partir de muito treinamento, com base em imagens que eu já criei. Eu treino um estilo, eu treino outro estilo, eu mixo, crio um novo, mixo, crio outro, mixo. Isso chega num resultado que, assim, se eu te der um prompt e você escrever, não vai sair. E, por mais que você tenha, sei lá, 30 imagens minhas e treine um estilo, não vai também sair. É impressionante como tem realmente uma coisa que foi ali construída e que, mesmo com inteligência artificial, é muito difícil de reproduzir, né? Aqui também são algumas texturas. É para passar tudo? É, muito legal. Aqui as imagens também do carnaval, que eu fiz ano passado. Isso também veio de uma provocação do público interessante, que todo mundo falava, mas os modelos estão parados, estão inexpressivos, parece que eles estão tristes. Eu falei, então eu vou trazer um pouco de movimento para essas imagens. E aí eu comecei a adicionar movimento. Comecei a fazer coleções também, né, de um mesmo trabalho, com diferentes estudos de poses, né? Esse é o trabalho que eu fiz para a Farm, que foi 2 meses trabalhando com inteligência artificial. Eles me chamaram para fazer uma campanha. E foi uma loucura, porque eu ainda não me sentia apta, né, a isso. Mas eu falei, como a minha história inteira com estamparia, eu sempre quis muito trabalhar com a Farm, né? Eu falei, bom, vou pegar vou pegar essa oportunidade. E foi nesse trabalho que eu comecei a inserir imagens para chegar em resultados. Então, eu criava... Eles queriam, assim, a gente quer a sua identidade, as roupas que você está criando, que tem muito a ver com o nosso trabalho, com a identidade da Farm. Aí eu, beleza, vou conseguir, já estou fazendo os casacos e tal. Mas a gente quer isso na neve, com montanhas e flores gigantes. Aí começou a ficar uma loucura, né? E aí, o que eu fiz? Eu criei as imagens da neve, eu criei as imagens das modelos, eu criei as imagens da montanha, eu tirei o segundo. E aí a gente conseguiu chegar num resultado, né, mixando. Peguei essas imagens, mixei no Midjourney, né, e fui construindo. Tem muito trabalho feito também no Photoshop, né, que é de colagem, né, dessas imagens para criar novas. Já está entregando um pouquinho mais, né? Agora, gente. Esse trabalho foi para Miss Sinclair, foi o primeiro foi a primeira peça que veio para o mundo real, né? Que era a ideia ali, eu fazendo todas essas imagens, é que sempre venham marcas, né, para a gente poder construir, né? Que foi até que o Pedro comentou ali no início. É muito, né? A gente tem que ter, eu não tenho acesso a fazer essas peças, né? Esses casacos levaram 1 semana, né, com as profissionais bordando à mão para criar
essas formas, né, para chegar próximo das imagens, né, e são casacos que ficaram disponíveis por encomenda, né, de tamanha complexidade da construção. Essa é uma campanha que eu fiz recentemente para a Latin America Fashion Awards, que já é um trabalho de ilustração, né, que também é uma identidade que foi construída em camadas ali no Midjourney, né, brincando de transformar a imagem de editorial real em ilustração, e depois de ilustração no editorial, e ali, fazendo isso várias vezes, eu cheguei numa identidade interessante. E aí também criando os vídeos, né, que a gente viu que tem animação. A campanha do Casa Moda também. E aí é isso. Acho que... Muito, muito legal. Você coloca para mim, por favor, Vânia, a apresentação do Prezi, do Nelson, que aí a gente vai continuar esse papo aqui. O Nelson vai falar um pouquinho também sobre essa questão autoral. Depois a gente vai falar um pouquinho também com o Pepe. Essa questão autoral é muito interessante, né? Porque eu acho que a primeira pintura rupestre que fizeram, já surgiu um outro cara lá e copiou, né? Desde a primeira pintura das cavernas já tem alguém copiando o trabalho. O cara fala, que legal esse bicho, vou fazer também, né? E a gente, no fundo, a gente estuda copiando, não é? Então, eu acho que essa questão da autoralidade ela agora está muito presente por conta dessa, eu vou abrir aspas aqui, desse roubo das IAs com relação ao trabalho dos artistas. Mas eu acho que o plágio é muito mais antigo do que tudo, né? E todas as ferramentas, a gente faz plágio muito antes da IA. É óbvio que a IA facilita para fazer plágio, mas é uma situação... enfim, eu acho que o artista está buscando fazer algo novo, não é? E eu acho que usar o próprio material é um dos caminhos mais fáceis de você reter a sua autoralidade e não estar invadindo o trabalho dos outros. Eu também acho que os modelos não deviam permitir você colocar o nome do artista. Você pode descrever o estilo dele, descrever o trabalho e as características de cada característica daquele trabalho. Mas, por exemplo, falar de fotografias preto e brancas, granuladas, de trabalhadores em minas, né, é diferente de você falar um trabalho de Sebastião Salgado, não é? Então, aqui eu estou mostrando, por exemplo, essas são fotos minhas, são fotos macro, são pedacinhos de areia desse tamaninho aqui que eu fotografei no Alagoas, numa praia do Alagoas. E deixa essas marcas por causa da maré vazante, tem areia preta embaixo da areia branca. Para eu fazer essa meia dúzia de imagens que está aqui, que foi parte de uma exposição, eu produzi mais de 1000 imagens e treinei um modelo com as minhas imagens. E aí, com o modelo que eu treinei com as minhas imagens, é possível fazer esse tipo de animação, que é um passeio por esse espaço potencial daquele modelo. Por que eu acho isso muito interessante? Porque eu não poderia fazer esses vídeos de nenhuma outra forma. Entende? É uma coisa nova e que eu não teria outro jeito de fazer. Eu poderia tentar fazer com fotografia, com vídeo, com time-lapse, com computação gráfica. Não ia sair esse resultado, entende? Esse tipo de simulação. A mesma coisa, esse trabalho que eu fiz usando a mesma técnica. São fotografias macro da superfície da água. Quando eu fiz essas fotos, eu descobri que a água faz essas formas meio hexagonais distorcidas, né? Quando você olha bem de perto, a ondulação da água ela tem uma estrutura. E essas cores, luz entrando por trás, né? Então, eu estou trazendo a minha fotografia. E quando a gente treina um modelo e a gente faz um passeio pelo espaço latente, a gente consegue fazer animações, vídeos, obras que não seriam possíveis fazer com outra técnica. Então, nesse sentido, a IA só aprimorou, aumentou as possibilidades do meu trabalho, a possibilidade que eu tinha de visualizar aquele trabalho. E eu sinto que, se eu estou usando a IA dessa forma, eu absolutamente não estou ferindo o trabalho de ninguém. Outro exemplo que eu vou dar foi esse clipe do Cosme Damião, que foi um edital da Firjan. É uma música do Diogo Acosta, o clipe foi dirigido pelo Diogo Acosta e pela Luana Bazuni, meus amigos, e eles me contactaram no início do processo para falar sobre Cosme Damião e entender como é que funciona, que linguagem a gente usa e como que a gente poderia programar a produção desse clipe. Cosme Damião, os saquinhos são produzidos com aquela impressão flexografia, né, aquela impressão de baixa qualidade, que tem color bleeding, tem erro de registro, o papel não absorve direito a tinta e fica com essa cara aí. Então, a primeira coisa que eu fiz foi buscar no ChatGPT
um vocabulário bem preciso, com os tokens que eu precisava colocar no meu prompt para conseguir chegar numa reprodução de IA sobre flexografia. E aí eu consegui reproduzir no Midjourney, fazer essas referências de flexografia digital. Depois, eu montei um workflow super trabalhoso e complicado numa ferramenta chamada ConfUI, que você combina vários modelos e você controla de várias formas o que está acontecendo. Eu basicamente criei uma maquininha que pegava um clipe de vídeo e transformava numa animação estilizada exatamente do jeito que eu configurei, com as referências que eu criei, com o modelo que eu escolhi, com o estilo que eu defini, junto com os diretores. A gente fez esse trabalho antes da filmagem. Então, quando eles foram filmar, eles já sabiam que eles não precisavam gastar com iluminação, não precisava nem usar uma câmera muito complicada, não precisava gastar muito com produção, a gente só precisava realmente do enquadramento e do acting, né? Precisava da Kombi, dos elementos que iam estar em cena. E aí aqui são alguns dos estilos que foram produzidos que saíram desse clipe, né? E que são essa flexografia digital. E você consegue ver aí o lado a lado entre o que foi produzido ou não, né? Então, eu acho que uma terceira estratégia para você não estar infringindo eticamente o trabalho de nenhum artista é você estar separando o processo em etapas, e você está escolhendo exatamente a direção de cada etapa. Você não terceiriza a sua criatividade, né? Quando surgiu a fotografia, ela foi muito avaliada sob a ótica da pintura, que era a mídia dominante. E falavam, a fotografia, um fotógrafo, basta apertar um botão e a imagem está feita. Nunca que isso vai se igualar à sensibilidade de um artista que vai pintar e retratar a alma de quem ele está, e as cores, e a mistura do cádmio com o esmeralda, né, e o ocre. E as pessoas estavam avaliando a fotografia pela ótica da pintura, mas não pelos parâmetros que a fotografia tinha. Da mesma forma, agora, é apenas você escrever um prompt. Mas não é, são inúmeros novos parâmetros que a gente ainda está descobrindo, inventando, entendendo coletivamente como sociedade, que fazem com que o trabalho feito com o IA realmente configure uma nova mídia. E é uma nova mídia com características muito específicas. A gente ainda está olhando para a IA pensando como a gente usa IA, e eu faço isso, como a gente usa IA para ajudar a gente a fazer o que a gente já fazia, que é mais ou menos, quando surgiu, por exemplo, quando surgiu a televisão, o que a gente fez foi, vamos filmar os programas de rádio. E até hoje, o que é o programa do Faustão? Sei lá, os programas de auditório são programas de rádio com uma câmera, né? Mas é tão mais do que isso, né? A televisão, o vídeo, é tão mais do que isso. Então, da mesma forma, a gente agora está diante de uma mídia que consegue produzir, ela faz a fotografia e o vídeo e a pintura em tempo real e mistura, é uma massinha, né? É gostoso de trabalhar, ela torna tudo plástico e fácil de misturar, mas é óbvio, a gente precisa saber usar para evitar cair na camada superficial, que é aquele slop, aquela coisa genérica, porque a IA ela tende ao medíocre, ao mediano, ao básico, ao clichê. E se você não orientar, você vai fazer um clichê. Boa. Né? É mais ou menos isso. Pode Muito cortar legal. Muito legal, Nelson. Ele. Mostra agora, você prefere, pode ser agora, essas imagens? Pode ser, pode Pepe. ser. Abre a apresentação do Pepe aí, por favor, Veneno. E aí depois a gente faz uma enquete aí com a galera. Vai lá. Apresentação do Pepe primeiro, antes da enquete. Tá. Ele falou que vai abrir ali. É. Acho que um ponto muito... Essas são as imagens do projeto do Carnavais Artificiais. Acho que um ponto interessante para a gente refletir sobre esse tema é que o processo criativo da humanidade, ela sempre foi sobre absorver tudo e o que você fazia com aquilo, né? Então, você tem pessoas, por exemplo, como o James Cameron, que é um dos diretor do Titanic, etc., que ele é um dos parceiros de uma plataforma de vídeo chamada Runway,
que a visão dele é que o que é mais importante não é de onde você está tirando, mas sim o que você está fazendo, e se aquilo, se o resultado final é igual ou não. Sem entrar no âmbito legal ou no âmbito comercial, eu entendo que muitos dos problemas ou do ruído que existe nessa primeira geração de ferramentas vem em função da maneira com que essas ferramentas foram construídas, que foi simplesmente raspando a internet, todo o conteúdo da internet, porque era o que eles precisavam para aumentar essa capacidade cognitiva das máquinas, né? Como se você partisse do princípio que um animal pequeno já tem um cérebro pequeno, beleza, é um cérebro. Se a gente for crescendo esse cérebro e ficar o cérebro de um mamífero, então vai ter uma inteligência proporcional. Então eles começaram a pegar tudo, navegando numa zona cinzenta de propriedade intelectual. E quando começou a se entender o que é que eles tinham feito, gerou muitos protestos, com razão, né? E os artistas começaram a se organizar em termos de uma plataforma de pedidos, né, que seria os 3 Cs, que é crédito, compensação e consentimento. Ou seja, que fossem creditados, que fossem compensados e que eles autorizassem. Então, supondo que essas ferramentas tivessem sido feitas de uma maneira em que todos os artistas que estão nos bancos de dados tivessem sido compensados, tivessem a escolha de estar ali, acredito eu que todo o ruído ou essa postura refratária que existe com essas ferramentas não existiria. Então, no fundo, isso só existe porque essas grandes empresas quiseram economizar e testar primeiro um modelo de negócios e depois resolver. Então, a gente já tem casos aí, por exemplo, da Anthropic, que é uma grande empresa de inteligência artificial, que fechou um acordo de bilhões com o material que foi utilizado nas plataformas. E se a gente for parar para pensar, a própria história da internet, o Google fazia exatamente a mesma coisa. Ele raspava o conteúdo e ele ganhava dinheiro em cima. Só que ele entregava de volta o conhecimento da internet. Então, a gente topou esse acordo tácito que existia, ninguém reclamou. Agora tentaram fazer a mesma coisa, só que entendeu-se que isso não é exatamente vantajoso. Então, eu acredito que tem essa questão que é da onde que vêm os dados. Eu acho que tem uma outra questão muito importante que e isso eu falo muito com relação à utilização das ferramentas de IA, que a gente sempre tem que estar conectado com uma bússola moral interna nossa, tanto ao utilizar quanto ao compartilhar aquilo com o mundo. Então, se a gente for imaginar numa escala de ética, de criação, falando especificamente de imagem, né? Então, você tem desde fazer experimentos privados, onde só você está usando aquilo ali para desenvolver uma linguagem, para mudar a sua percepção, até num outro extremo, quando você está copiando o trabalho de um artista, se fazendo passar por ele e cobrando como se fosse ele, né? Então, acho que a gente também tem que trazer um pouco dessa responsabilidade para a gente, ao utilizar essas ferramentas. E aí, talvez, falando sobre a questão de autoria, e conectando um pouco com aquela outra pergunta que você tinha feito, sobre como é que a gente sente que aquilo ali é nosso, né? Eu refleti bastante sobre isso, e eu acredito que, quando a gente pensa como é que uma arte que é feita por um ser humano é capaz de dar a sensação para quem produziu de estar conseguindo dar conta de transmitir os sentimentos que aquela pessoa tem, aquilo ali vem em função de centenas, de milhares de pequenas decisões que um artista vai tomando ao produzir qualquer coisa, seja num texto, numa história. Por que aquele personagem vai parar de falar ali? Por que vem uma outra pessoa que vai falando? Depois ele faz aquilo? Então, a gente vai... Por que quando eu estou, por exemplo, fazendo uma arrumação... Vou mudar aqui uma... Quando a gente vai organizar uns móveis para fazer uma decoração, por que aquilo ficou bom ali e não exatamente ali? Então, é esse instinto e essas pequenas decisões em cascata que, quando a gente chega em um resultado e percebe que a gente pôde utilizar esse instinto,
a sensação de autoria, ela é inquestionável, principalmente para quem trabalha e quem já experimentou. Eu não sei quantos... Perfeito. Podem levantar a mão quem já brincou com esses programas de IA generativa aqui? De imagem? Tá. Todas essas oficinas que eu dei, é muito claro como é que quando você utiliza os programas dessa maneira, e no caso eu utilizo o Midjourney para fazer muitas dessas imagens, e é um programa que eu sinto que ele se propõe a ser uma ferramenta capaz de abarcar essa sensibilidade, as pessoas sentem que aquilo ali veio delas. Então, independente de questão legal, de onde estão vindo as imagens, etc., eu acho que é um sentimento que vem de dentro, que não dá para ser... não dá para ser questionado se você está sentindo aquilo. Obviamente, como o Marcelo falou, a gente não está aqui para entrar nessa questão legal, mas eu tendo a acreditar que uma vez resolvendo-se essas outras questões, a gente possa focar muito mais no que é que a IA produz dentro da gente e como é que a gente compartilha isso e, no fundo, fortalece essas trocas entre humanos, apesar da gente estar sempre utilizando essas ferramentas para potencializar essa nossa... Acho que eu apertei o botão errado aqui. A nossa criação. Posso fazer um comentário? Com certeza. Isso que você falou é muito interessante. O fotógrafo Nick Knight, que é um grande artista, fotógrafo de moda, ele fala sobre o processo que você estava falando também, que quando você anda na rua, você está andando igual o seu filho de 6 anos, você vai coletando as flores e pegando um pedacinho, pegando uma textura e fotografando um negócio. Eu sou assim também. E o Nick Knight ele fala que todo artista, toda pessoa, todo mundo, todo ser humano, ao interagir com o mundo, está guardando referências. E, como o Pepe falou, está guardando essas referências e, de absorver tudo isso, você vai ter o seu output, a sua saída. Não é? E eu tenho uma visão até um pouco mais radical nesse sentido, porque eu não vejo nenhum crime ou nenhuma questão ética de verdade em pegar o material que está na internet e usar para treinar, especialmente pela quantidade de material que é pego. Se eles tivessem pego o material de cada artista e treinado um modelo para você copiar o estilo de cada artista, é uma coisa. Mas você tem um modelo que pegou todo o material que tinha na internet. E aí você está falando de milhões de padrões que foram... Se você entende como o modelo é treinado, você entende que ali não tem imagens. Boa, Nelson, eu queria só aproveitar, desculpa te cortar, um gancho nisso que você comentou. Tem uma terceira enquete aí, Vanildo, bota aquela enquete número 3, que eu queria ouvir e entender a galera aqui, o que eles acham disso. É uma perguntinha aqui bem capciosa. Ali, ó. O que você faria se descobrisse que sua arte está sendo usada para treinar assistentes de IA generativa? Tem tudo a ver com isso que o Nelson acabou de falar. Posso responder, eu não me incomodo em nada. Então responde aí. Eu não me incomodo em nada se pegarem o meu material, minhas fotografias, meus desenhos, e usar isso para treinar. Porque eu acho que o benefício de você ter uma ferramenta que, imagina um modelo ideal daqui a 10 anos, que contivesse 100% de tudo que o ser humano já produziu, em texto, música, arte, performance, tudo. E você pode explorar esse espaço latente, mas está tudo isso decomposto em milhões de padrões que você pode cruzar e criar algo novo. É uma ferramenta, é uma sistematização da criatividade. E é um novo chão, uma ferramenta de um valor tão inestimável para a humanidade, que eu acho que quem teve o seu trabalho raspado e ajudou a contribuir para isso, merece palmas. Perfeito. Não deve reclamar. A minha visão é bem diferente. Eu acho que essa visão vai chegar. Já tem uma galera com ela ali. Ó. Tem uma galera que falou que está de boa, uma galera que pediria din-din, processo na hora. Nesse ponto do crédito, eu acho muito complicado, porque, assim, como você vai identificar qual padrão foi usado na geração, veio de qual artista, de qual imagem?
Você, Hannah, E que a tem gente esse não tá trabalho falando- tão autoral assim, né? Seus brushes, né, que parecem bordados de verdade ali. O que você faria se de repente você começasse a ver, sei lá, não a Farm que trabalha contigo, mas uma outra marca pegando aquilo ali, fazendo? Então, eu vendo esses brushes, né? E eu ensino a usá-los. Então, acho que Então, aí tem eu que já pagar, tô. né? E muita gente pergunta: ah, não, mas eu posso usar para o trabalho comercial? Pode. Né? Porque você vai usar o traço, talvez, ali o brush ele é o mesmo, ele faz o mesmo traço, mas você vai usar isso com a sua coloração, com as suas referências, com as, né? Então, assim, eu não me incomodo. Se você vai transformar isso em algo que diz alguma coisa para você, que você vai se expressar através de uma ferramenta que eu criei, que tem uma identidade visual, né? Porque ela é uma ferramenta que é um brush que ele já tem ali uma identidade do ponto e tal. Então, assim, eu realmente acho que foi o que você falou, Nelson, que é isso. Se você vai pegar o meu trabalho para treinar, para aprender, para fazer algo novo, né? Não, realmente, a não ser que você pegue o meu trabalho exatamente e diga que foi você que fez, aí é uma outra questão. E a IA ela também não é só treinada com trabalhos artísticos, né? É treinada com absolutamente tudo que tem de visual, né? Então você está fazendo conexões não só de trabalhos artísticos, está fazendo conexão de muita informação visual, né? Que não vem só da arte, né? Então eu não me importo, não, também. Você também não, Pepe? Eu tendo a concordar com o James Cameron. Eu acho que é isso. Se você olhar para uma coisa, se você próprio não conseguir identificar que o seu trabalho foi utilizado, assim, é assim que sempre se fez, né? Quantas músicas não foram feitas inspiradas em outras músicas e no limite ali dos compassos para não ser plágio, né? Verdade. Eu acho que se você não olhar ou escutar e ver que aquilo ali veio daquela obra ou é uma cópia daquela obra, entrou no liquidificador, eu acho que é, enfim, um pouco complexo, né? Então, para mim, é muito mais sobre as plataformas compensarem e pagarem o que deveria ter sido pago, e aí, beleza, aí a gente pode usar, e aí considera-se plágio o que sempre foi plágio, que é tá se fazendo passar pela outra pessoa, tipo... Esse ponto é muito interessante, porque as plataformas, né? Você tem uma luta entre as plataformas e o movimento open source. Uma plataforma está usando esse modelo e ganhando dinheiro, tem um conflito específico. Um modelo open source que é devolvido para a comunidade com essa capacidade já é diferente, você não acha? Eu acho que o acordo, com certeza, seria diferente, e poder ter artistas que querem estar numa e não na outra, ou não estar em nenhuma, ou ser pago pelas duas, e aí, se o open source não pagar, eles não vão estar. Então, acho que é sobre dar a voz para que cada um decida o que fazer com a sua obra, no final das contas, né? Sabe o que eu acho mais legal? É que quando a gente combinou esse papo aqui, quando eu falei que a gente ia falar de direito autoral, eu falei, não quero falar disso não. Então, falando até agora, não querem parar de falar. Tá vendo? Gente, a gente não parece não, mas a gente já está há 1h10 trocando ideia aqui. Então, estamos caminhando para o final. E eu queria ir para o quarto e último bloco. Esse quarto e último bloco, a gente vai falar sobre o futuro das profissões criativas nesse cenário de IA. Aí eu queria já pedir para colocar a enquete, não é essa agora, não, eu queria colocar a segunda enquete. Bota lá para mim, por favor, Ivanildo, Rodrigo. A enquete 2, que eu acho que tem mais a ver com isso que a gente vai falar. Ah lá. No processo seletivo do futuro, o que um diretor de arte deveria buscar para vocês, né, no portfólio de um profissional criativo? Capacidade de gerar muitas imagens rapidamente, domínio de várias ferramentas, trocou aqui, sensibilidade na curadoria de resultados ou habilidade de manipular os resultados, né, os outputs, né, gerados pelas ferramentas de IA, gerando imagens originais. Queria que vocês colaborassem aí com essa enquete, enquanto a gente segue nessa provocação do quarto bloco, que é a seguinte.
profissões que podem se tornar obsoletas ou severamente transformadas e as novas funções que surgem. Como os profissionais precisam se qualificar para operar nesse novo cenário? Eu já falei uma palavrinha aqui mágica, né? Estou com 3 professores aqui, então assim, já estou dizendo que tem que se qualificar. Então, como que vocês acham que isso pode ser feito? Em que medida? Qual é o caminho? Eu queria que vocês contassem um pouquinho aí para a gente. Quem quer começar? Bom, então vou eu. Eu acho que esse momento que a gente está vivendo, eu uso muito nas aulas a metáfora da tsunami. Você está diante de uma tsunami na praia. Você pode se posicionar, eu sou contra, mas isso não vai te dar um bom resultado. Ou você pode pensar, bom, o que eu posso fazer agora? Eu posso correr para as montanhas ou eu posso pegar uma prancha de surf, né? Mas você tem que tomar uma atitude. Eu acho que a IA ela está se infiltrando como uma poeira fina, aquela que entra por tudo. Ela está se infiltrando em todas as atividades humanas, em todas as etapas de todas as atividades humanas, e cada vez mais ela vai se mesclar. A IA ela não é um fim em si, né? A IA é um meio, né? E eu acho que nesse momento a tecnologia, essa revolução que está acontecendo, que é uma revolução muito profunda de uma tecnologia que te permite conversar com ela e se tornar cada dia mais acessível e mais fácil, e mais como interface de linguagem comum, eu acho que essa tecnologia está convidando todo mundo a rebolar. É isso que eu acho. Boa, vai lá, Hannah. Assim, eu não consigo exatamente visualizar quais as profissões que se tornariam, né, obsoletas. Eu não consigo visualizar ainda isso. Mas, assim como você falou, eu acho que isso vai estar integrado em todas as partes, em várias áreas da nossa vida, que é como antes. A gente não usava o celular, por exemplo. Outro dia eu fui para São Paulo, eu fiquei sem rede, eu fiquei sem conseguir falar com todo mundo, estava indo para uma palestra, eu fiquei meio que desesperada. Eu fiquei assim, gente, não estou inacessível, o que é que eu faço? Como é que eu vou pedir Uber? Então, é algo que você vai precisar, eu acho que vai estar muito presente e a gente tem que, de alguma maneira, estar entendendo, aprendendo e mexendo com isso, né? E como seria isso? Qual é o caminho? Curso, aprendizagem informal, mexer na ferramenta? Acho que depende da área, né? Assim, se falar da minha área, eu acho que a gente tem mais aqui mexer, né? Pegar, conhecer as ferramentas. Eu tenho um curso aí, tenho tanto o Senai quanto o meu. Aprender, né? Em que área que você está? Quais as ferramentas que estão interferindo nessa área, né? Então, como é que eu posso aprender, né? Correr atrás de aprender, para não ficar para trás. Mas, assim, na minha área, que eu trabalho com moda, com estamparia, eu, inclusive, comecei a mexer, experimentar as ferramentas, porque o meu público já estava me questionando, né? Tem muita imagem de IA nos bancos de imagem. Porque... inclusive, há 3 anos atrás, no momento que essas imagens eram bem ruins, eu falava assim, poxa, se você acha que isso daí você vai perder cliente por conta dessas outras, então você não acredita muito no seu trabalho, né? Então, eu ali realmente não via uma possibilidade. Mas a gente vê que isso está melhorando, isso realmente está entrando. Agora, você vai deixar de desenhar? Você nunca mais... Não, assim como, por exemplo, eu crio os bordados digitais, eu falo, gente, isso não é um bordado, isso é uma imagem. Você não vai... uma vez até fui questionada, e as bordadeiras? Gente, mas isso é uma imagem de um bordado, não é um bordado. Então, é muito diferente eu, de repente, estar aqui com um vestido que tem um print, uma estampa de bordados, e eu estar com um vestido que ele é todo bordado, tem um peso diferente, uma textura diferente. Então, assim, essas atividades, talvez, no lugar certo, como todas, elas vão ser ainda mais valorizadas até. Né? E quem estiver ali com inteligência artificial e fazendo algo muito incrível, muito original, também vai ser. Né? Então, acho que é isso. Legal. Você concorda, Pepe? Fala aí. Concordo. Mas, quando eu penso a respeito desse tema, eu acredito que todas as pessoas vão ter que desenvolver uma característica que eu acho muito importante, que é a empatia. Porque tem um meme que circulou há um tempo atrás, pelo menos na indústria criativa, que era: enquanto os clientes precisarem descrever o que eles querem, estamos salvos. Sei lá, alguma coisa assim.
E eu concordo com esse meme, porque não com o motivo pelo qual eu acho que foi escrito, de que os clientes são burros, mas sim de que você trazer um universo de possibilidades e ajudar a pessoa a entender o que ela quer e como chegar, e a maneira com que isso vai ser feito, vai ser cada vez mais importante. Então, do mesmo jeito que hoje a gente espera de um profissional de medicina, que ele conduza a pessoa com empatia numa jornada de saúde, tendo uma visão mais completa do que simplesmente prescrever e operar, eu acredito que todas as profissões, antes era assim, era me dar o briefing, seu idiota, e deixa eu trabalhar aqui, para ser muito mais sobre, então, qual que é o seu problema, eu tenho conhecimento aqui de várias soluções, você nem sabe, talvez, o que é que você quer, então, como é que você se conecta com as dificuldades, com as necessidades daquela pessoa de uma maneira cada vez mais humana. E eu acho que outro ponto também, eu acho que essas ferramentas, elas possibilitam, como eu falei, que as pessoas tenham muito mais capacidade expressiva. Só que, apesar de eu entender que a qualidade dos resultados vem melhorando cada vez mais, sempre vai ter uma maneira meio que comum de usar aquilo, e aquilo vai começar a virar a média, né, a mediocridade. Então, eu acredito que os profissionais sempre vão ser sobre as pessoas que conseguem entregar a excelência. Então, se as IAs conseguem muito facilmente entregar algo que é uma nota 7, que é incrível, considerando-se que antigamente quem não tinha conhecimento técnico não poderia fazer, marcas e pessoas que querem se diferenciar vão ter que entregar uma nota 8, uma nota 9 e uma nota 10. E como é que isso acontece, né? É você tendo experiência, você tendo já feito aquilo algumas vezes, entendendo o que é que está errado. Então, se a gente pensa, por exemplo, numa música que eu vou gerar num programa de IA, eu vou gerando. Eu posso até, quando eu reconhecer que uma música é boa, beleza, eu escolhi uma música 8 ao invés de uma música 7. Mas como é que eu faço aquilo chegar para a nota 9? Eu não sei o que vai acontecer se eu diminuir um pouco o refrão, porque eu não tenho experiência, eu não quebrei a cabeça, eu não mexi ali e vi quando que deu errado, quando que deu certo, eu não fui acumulando essa experiência. Então, eu acredito que a experiência vai ser algo muito importante. Então, quem sabe, eu acho que vai ter um dever, e não é à toa que todo mundo aqui que está mexendo e começou a mexer com o IA, está naturalmente indo para o ensino, porque o que se sabe vai ficar cada vez mais importante para quem se interessar em elevar o nível de uma entrega. Boa, muito bom. Gente, infelizmente já estamos caminhando para o fim, né? Já subiu a plaquinha ali de 10 minutos. Acho que termina 5:10, né? Então temos um pouquinho mais de 10 minutos. Eu queria já pedir para vocês uma mensagem final aí que vocês gostariam de dar, né? Ou falar sobre algum projeto, deixar esse momento aí, sei lá, uns 2 minutinhos para cada um, para a gente dar uma encerrada aí, uma fechada, e para a galera que... a gente falou de pergunta para o público, mas a gente já fez umas interações aqui ao longo da plateia, eu combinei isso com o pessoal ao longo, a não ser que vocês queiram. Alguém quer fazer alguma pergunta para o público? Tem uma pergunta aqui, ó. Aqui eu tenho 2 perguntas. Então, podemos deixar essa parte final para o público? Então, vamos embora. Então, boa. Obrigado, Bebel. É mais uma provocação que veio de uma curtição muito grande. Eu sou jornalista, mas eu sou músico também, produtor musical. E assim, já tinha visto o Suno, né? É uma IA muito boa de música. Mas eu não tinha visto coisas tão legais, e há umas 2 semanas eu escutei um negócio que realmente me pegou. Eu não consegui entender aquilo, demorei um tempo para entender a qualidade. É um perfil brasileiro que está fazendo sucesso aí fora, chamado fakemusic.br. Você conhece? É impressionante. O que eles fazem? Eles pegam músicas, como você fez lá o tango, né? Fez a transformação da sofrência para o tango. Eles fazem versões, mas assim são versões
inacreditavelmente boas em termos musicais. Os caras são músicos. Eu falei, esses caras têm que ser músicos, porque a virada da bateria tá bom, porque tá tudo bom, o coro eles devem ser um mestre. Eu vi, né, um comentário, né, que, assim, que eles usaram o Suno, que é esse programa que, tipo, vocês deram uma louca aí, vocês tiraram a água de pedra desse programa. E eu vou juntar essa informação com outra que eu tive um papo há pouco com o Sérgio Saleitão, que é um cara muito, né, ligado à arte e cultura. A minha provocação é sobre arte e cultura, porque eu perguntei para o Sérgio, falei, daqui a quanto tempo, Sérgio, você acha que vai ter um longa-metragem que é feito pelo prompt de uma pessoa que criou aquilo ali? Ele falou, cara, acho que daqui a uns 5 anos está rolando esse longa-metragem. E eu fiquei pensando, eu estava assistindo Black Mirror com a minha namorada, que está aqui do lado, e a gente estava vendo um capítulo sobre cinema, uma coisa bem interessante, uma história bacana, e eu fiquei pensando assim, será que no futuro próximo a gente vai ter a IA descobrindo os nossos gostos, o que a gente gosta, o Beto gosta de filme do Woody Allen, com Monty Python, com isso, com aquilo, e ele vai... Isso eu acho que não é, assim, tecnicamente, eu acho absolutamente crível nos próximos 5, sei lá, 10 anos, né? E a música que eu vou escutar vai ser tipo esse fakemusic.br, que eles têm uma parte que eles fazem versões soul, funk de clássicos. E aí, como é que vai ser? Eu vou acordar, vou ver um filme que a IA está fazendo para mim, especialmente tailor-made, né, customizado para o Beto, porque ele, inclusive, a IA sabe que naquele dia eu não estou muito legal, então vai fazer uma comédia meio no Woody Allen, nos que é o Woody Allen, né, com a pegada, e vai tocar música assim. O que vocês acham disso? Que isso é uma coisa meio... Pode. Bizarra, Olha, né? Você tocou num ponto. Primeiro, esse perfil Só tem que você ser rápido, citou porque a gente tem... foi o primeiro perfil que eu separei e montei uma playlist de música de IA. É uma coisa absurda. E é uma coisa absurda mesmo. Eu mandei absurdo. para minha mãe, que está sentada ao seu lado aí, eu mandei uma música do Fake Music há 3 dias atrás para ela. Falei, mãe, ouve isso, olha que barato. Olha só. E sobre o que você está falando do entretenimento, eu volto para uma coisa que eu falei no início. A gente está diante de uma nova mídia, mas a gente ainda está olhando como fazer coisas antigas, né? Daqui a pouco a gente vai começar a perceber os verdadeiros potenciais dessa mídia, que podem ser ultra personalizados, que podem ser extremamente em tempo real. E um dos exemplos que eu gosto de dar nas aulas para o pessoal do audiovisual é justamente você pensar que hoje você chega em casa, senta, liga a Netflix e bota o Breaking Bad. Amanhã você vai poder chegar em casa, sentar, abrir uma cerveja, ligar a Netflix e bater papo com o Walter White. É diferente. Entendeu? Você poderia conversar com o seu personagem favorito, sentar numa fogueira virtual com o Luke Skywalker, o Yoda, e o Yoda falando filosofias para ele. Eu tive uma experiência recente, eu estou escrevendo um projeto pessoal de ficção, e eu criei um personagem. Meu personagem é um engenheiro de robôs, ele tem uma oficina de robôs, ele é mal-humorado. Ele é meio que um Gepeto e ele cria robôs como o Pinóquio, para simplificar a metáfora. Eu pedi para o ChatGPT, eu dei para o ChatGPT um histórico do mundo que eu criei e dei para o ChatGPT um exemplo de diálogo que eu escrevi. E eu falei, simula para mim uma conversa com o meu personagem. E eu consegui conversar com o personagem que eu criei, perguntar para ele sobre um episódio que eu inventei na hora, e ele me deu uma resposta totalmente coerente com o universo que eu criei. Ele me contou uma história do meu universo. E nessa hora o meu coração fez assim, caceta, isso é muito novo. É isso. Acho que tem mais uma pergunta ali atrás. Opa, tudo bom, pessoal? Meu nome é Fernando. Eu vou falar aqui com vocês de um lugar não de artista, mas mais do psiquiatra dessas máquinas que vocês usam, que é com o que eu trabalho hoje. Então, uma coisa que me peguei pensando muito durante a palestra de vocês é que se no tempo dos pintores antigos, lá, e perdão novamente pela ausência de termos da história da arte, porque eu não sou um grande conhecer, mas se nos tempos antigos a alma do artista ela era definida pelo seu estilo de pintar, pelo seu brush ali, e hoje essa individualidade
quando você bota a sua imagem para ser banco de treinamento de uma IA, ela está disposta para o mundo, como fica a fronteira entre a referência e o plágio, dado que eu tenho acesso ao como você pinta hoje? Tem uma coisa interessante, tudo bom? Que eu recebia muito comentários no meu trabalho quando eu comecei a publicar, que era assim, isso não é foto, olha só, isso não parece uma foto, isso não é uma pintura, está estranho. E realmente não é uma foto, não é uma pintura, é algo novo, é uma estética nova. Até os meus bordados, eles têm, você olha bem para a imagem, você vê que você não vê a miçanga exatamente, você vê algo ali que tem também uma outra camada, tem um brilho, visualmente diferente. Claro, eu sigo um caminho para tentar criar, e eu gosto disso. Eu não quero criar algo que seja exatamente igual ao que já existe, né? Então, assim, esse estranho, essa característica ali visual que tem, né, as pessoas podem... porque só quem não entendeu ainda que fala, não, mas não parece. Mas não é para parecer nada, é para ser o que é isso, é diferente, é novo. Né? E eu acho incrível, que tem resultados que eu chego e eu falo, nunca vi isso. E é isso que eu quero, que aí você está criando um novo estilo, e, através desse novo estilo, o trabalho passa a ser reconhecido, que é um traço que, muitas vezes, hoje as pessoas falam, nossa, eu vi que era seu, porque é o traço, a cor. E é isso, é uma identidade nova, né? Um traço novo. Boa. Vai lá, Pepe. Acho que, tentando responder um pouco da sua pergunta também, a gente sempre fala sobre como é que tecnologia tem transformado experiências que antes eram muito amplas em absolutamente nichadas pela capacidade de, enfim, de focar ali numa experiência individual das pessoas, né? Então, talvez, respondendo a sua pergunta, é como se a gente fosse ter ciclos muito rápidos e o estilo que a pessoa cria, por exemplo, um dos mais copiados nas ferramentas, que é o Van Gogh, né? Aquilo é como se virasse um gênero musical, né? Porque, então, existem pessoas que criaram gêneros musicais, como James Brown, como Fela Kuti. São pessoas que tinham uma individualidade grande o suficiente, capaz de não só criar uma nova identidade, mas também influenciar o surgimento de outras. Porque a gente teve muitos outros artistas super de vanguarda, nichados, mas que aquilo não necessariamente virou alguma outra coisa. Então, o que acho que acontece é que democratiza a possibilidade do seu trabalho virar um gênero. E aí vai depender do quão potente aquele gênero é, né? Quando a gente está trabalhando em publicidade, muitas vezes uma das maneiras de você identificar a qualidade de um conceito criativo é quanto aquilo poderá se desmembrar. Enquanto, essa ideia é muito boa, mas só dá para fazer 2 anúncios. Não, esse formato é tão interessante que dá para fazer 20 anos de campanha seguindo exatamente essa mesma premissa. Então, no fundo, vai possibilitar aqui milhares de pessoas, mas, com o passar do tempo, somente os gêneros bons o suficiente e que tiverem um mérito ali em si mesmos serão capazes de começar a fazer parte da história da humanidade. Porque eu acho que é isso, vai ter um boom, vai ter os slopes, vai ter uma porra de coisa, mas a humanidade sempre vai fazer o trabalho, seja valorizando cada vez mais o trabalho de curadores humanos ou de canais, etc. Com o tempo, a gente vai filtrando e a humanidade tem um critério para, no fundo, chegar e olhar para trás e escolher o que é que pertence à história da humanidade. Muito legal. Gente, respondeu? Muito bom. Queria agradecer, né, a presença de vocês, agradecer ao Pepe, à Hannah, ao Nelson. E realmente vamos cumprir aqui nosso horário, né, na risca, né, para não atrapalhar as outras palestras. Queria terminar só com uma provocação para vocês pensarem aí, uma frasezinha que eu deixei aqui de reflexão, que é a seguinte: o futuro do trabalho na arte é mais sobre o que as máquinas podem fazer ou sobre o que nós podemos sentir e expressar através delas? E uma frasezinha, já que a gente está falando em reencantar o futuro,
no Festival Futuros Possíveis desse ano. É uma frasezinha do Ariano Suassuna, que diz o seguinte: otimista é um tolo, o pessimista é um chato. Bom mesmo é ser um realista esperançoso. Valeu, obrigado, gente.